Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Meu irmão, minha irmã, como eu disse no comecinho do nosso culto, como a gente já conversou, pela mensagem que você recebeu nas redes sociais, nas nossas mídias, nós estamos hoje começando uma nova série, naquele mesmo modelo que temos feito. A ideia é nós conversarmos, deixarmos Deus falar ao nosso coração sobre assuntos, sobre aquilo que Deus quer nos trazer para esse momento que a gente está vivendo. Esse momento da nossa vida, como pessoas, como famílias, como igreja. E a gente vai utilizar para isso as cartas de João, que eu carinhosamente chamei de bilhetes de amor. Bilhetes de amor. Bilhetes porque são pequenininhos. Se você quiser, você consegue ler as 3 cartas de João hoje de sobremesa do seu almoço. Enquanto você estiver comendo a sobremesa, você consegue ler as 3 cartas. São bilhetes. Mas são bilhetes maravilhosos. Possivelmente, não havia ninguém melhor do que João para escrever esses bilhetes. Ele que nós conhecemos como o discípulo amado. Eu sempre achei fantástico isso. Ele escreve o Evangelho de João e ele, quando vai falar de si mesmo, diz: aquele discípulo a quem o Senhor amava. Ou seja, a gente não precisa se preocupar com a autoestima de João, né? Se tem uma pessoa que estava com a autoestima em dia, era o apóstolo João. E de uma forma especial, Deus decidiu que João fosse o último apóstolo. Todos já tinham partido e ele continuava vivo. Havia inclusive uma ideia lá no comecinho da igreja de que João não morreria. Porque Jesus comentou algo mais ou menos assim, ele disse: e se eu quiser que ele não morra? O que você tem a ver com isso? Foi mais ou menos assim que Jesus falou. Então as pessoas tinham a ideia de que João não morreria. Ele morreu, mas ele foi o último dos apóstolos. E quando ele fala do amor, ele fala com conhecimento de causa. Imagine uma pessoa que tinha a certeza plena de que era amado por Deus. A Bíblia nos ensina que nós amamos porque Ele nos amou primeiro, não é assim? Se Ele tinha essa certeza tão grande dentro dele de que era amado, imagina como Ele falava do amor. Aliás, essa é uma estratégia impressionantemente bem utilizada pelo mundo, para que a gente não consiga falar do amor. Para que seja muito difícil a gente falar do amor. É só a gente não ser amado. É difícil. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas graças a Deus, a gente tem, Deus nos fala. A gente tem como estudar e perceber o carinho de Deus. Desde o começo do culto, nós começamos o culto, o momento de adoração e invocação, com o comecinho da carta de João. E eu queria que você voltasse para lá. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Lá no comecinho mesmo. Enquanto você abre, liga, percebe aí, escolhe o versículo no menu do aplicativo. Queria lembrar que o tema da nossa mensagem é semente que cresce e se completa. Você viu? Reparou na imagem que a gente mandou? Esse é o tema. Semente que cresce e se completa. Diz assim, primeira carta de João, lá no capítulo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto,
e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. No finalzinho desse trecho, João já fala assim, essas coisas eu estou escrevendo para que a sua alegria seja completa. Não perca esse detalhe. João tem alguns propósitos nessa carta. E um deles é que a nossa alegria seja completa. Veja quantas vezes a gente vai falar sobre essa palavra completa. Jesus mesmo falou que nesse mundo nós teríamos aflições. Como é que você faz para ter alegria completa num local onde tem aflição? Parece assim, incoerente, mas não é. João está dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para que a alegria seja completa. E aí eu vou pedir para você pular essas coisas para que a alegria seja completa. Lá no capítulo 2, verso 12. Eu quero que você leia só a primeira, capítulo 2, verso 12. Eu quero que você leia só a primeira, capítulo 2, como é que ele trata a mim e a você. Como é que ele trata a mim e a você. Se ele pudesse, ele pegava assim na nossa bochecha. Trata a mim e a você. Se ele pudesse, ele pegava assim na nossa bochecha. E aí a gente volta, por que eu pedi para você ler essa parte? E aí a gente volta, eu queria já bem idoso para você ler, entendendo claramente o amor. E aí, nessa carta, ele vai agir como um pai. Um pai que ama. Um pai que ama não deixa de dizer a verdade. Um pai que ama não alivia. Vai dizer quando a gente estiver errado. Mas ele abraça. Ele cuida. As cartas de João, esses bilhetes de amor, eles são do estilo bate e assopra. Você vai notar. João, ele é muito direto. Em alguns momentos você vai... Uau! Mas ele vem e assopra e abraça. Que é exatamente como Deus faz. Deus não deixa de dizer a verdade para a gente quando a gente está errado. Mas Ele nos ama. O problema é que no nosso mundo é tão difícil a gente ver completamente amor e completamente verdade, justiça. Normalmente a gente escolhe um pouquinho mais de um ou de outro. Ou você é muito amor, ou você é muito verdade. Deus não precisa disso. Jesus é 100% amor, 100% verdade, 100% justiça, 100% misericórdia. Então, Ele não precisa escolher. Ele fala para a gente quando a gente está errado. Mas Ele nos ama. E Ele fala para que a gente tenha alegria completa. Para que a gente possa estar com Ele. E eu vou chamar a sua atenção para um trecho a seguir que diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é... O quê? Não. Na sua Bíblia tem amor? Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Aí eu vou fazer uma paradinha e te explicar o motivo pelo qual João vai falar algumas coisas. Eu estou continuando. Primeiro João 1, a gente leu até o 4, agora eu estou no 5. Desculpa. Pastor, diz onde é que o senhor está, né? Eu tinha ido lá para frente só para falar a palavra filhinhos. Isso. Eu gostei, foi do... foi bom, foi bonito, foi uníssono. Eu voltei para o 5, eu vou ler de novo então. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Naquela época, e hoje em dia, uma das coisas
mais impressionantes que o mundo tenta nos colocar é de que em tudo há um pouquinho de mal. E que em tudo há um pouquinho de bom. Há inclusive um símbolo para isso, que eu me recuso a mencionar aqui, porque não é digno, esse local não é para isso. E isso é mentira. Deixa eu lhe incentivar que se você tem os nossos jovens gostam muito, né, de ter uma camisa com aquele símbolo que diz que em todo mal há um pouquinho de bom, em todo bom há um pouquinho de mal. Não! Não é assim. João está dizendo, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há nenhum pouquinho de mal em Deus. Assim como não há nenhum pouquinho de bem no mal. Assim como a verdade é verdade e a mentira é mentira. Não é de hoje que as pessoas lutam com a pós-verdade, neo-verdade, pseudo-verdade. Não, faz tempo, ó. Isso vem lá de trás, quando a serpente olhou e disse assim, mas não foi assim que Deus disse que você... Não, é desde aquela época. E naquela época que João estava conversando isso aqui, ele estava com uma questão muito grave do gnosticismo. Essa palavra estranha, que basicamente é uma filosofia que diz o seguinte, que o importante é o conhecimento. Vem da raiz da palavra, lá do grego, conhecimento, gnosis e tal, mas isso não é o ponto agora. Mas o fato é que naquele tempo, algo estava entrando na igreja. A ideia de que o importante era o conhecimento. E se o importante era o conhecimento, o importante, na verdade, era a nossa parte, vamos dizer assim, imaterial. Porque o conhecimento, afinal de contas, ele é algo imaterial, não é? Então, meu corpo não tinha muito valor. Na verdade, a ideia era de que o corpo era inerentemente mau. E o que importava era o que eu sabia. Lembram do que a gente ensinou algumas mensagens atrás, quando Paulo estava falando para Timóteo, e ele advertiu sobre as pessoas que aprendem e aprendem sempre, sem jamais chegar ao conhecimento da verdade? Naquele tempo estava acontecendo, e hoje em dia é exatamente isso que acontece. A gente gosta de aprender, gosta de aprender, gosta de aprender, gosta de sentar e ouvir, gosta de sentar e ser ministrado, gosta de sentar e ser ministrado no louvor, na palavra, gosta de aprender, gosta de ouvir e gosta de falar de teologia. E tantas vezes nunca chega ao conhecimento da verdade. Porque a verdade não é uma ideia. A verdade tem um rosto. A verdade tem olhos, a verdade tem mãos e elas foram furadas por mim. Na mensagem de domingo passado, Tiago nos mostrou a preciosidade que é nós buscarmos Jesus em todo o plano de Deus, na Bíblia inteira. E as pessoas, a gente foi levado a entender que ser cristão era aprender de Deus. Era aprender, era aprender, era aprender. E eu não estou aqui dizendo que não é para a gente estudar de forma nenhuma. Mas eu lhe desafio a procurar nos evangelhos um local onde Jesus disse assim, aprenda sobre mim. Eu lhe desafio. Em alguns locais ele olhou para as pessoas e disse, vocês já sabem o que as escrituras dizem sobre mim. Em nenhum local Jesus chegou e disse assim, estudem sobre mim, estudem sobre mim. Em nenhum local. Mas em todos os locais Jesus chegava e dizia, segue-me. Segue-me.
Paulo advertiu Timóteo, cuidado com as pessoas que estão sempre buscando aprender e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe como é que a gente chega ao conhecimento da verdade? É quando a gente segue a verdade e olha e vê o que ele faz, e vê onde ele pega, onde ele coloca a mão, onde ele não coloca a mão. O que ele lê, o que ele não lê, o que ele faz, o que ele não faz, como ele... Segue-me. E a gente estuda e gosta e se emociona quando um pregador traz uma coisa que eu nunca tinha ouvido. O que nós precisamos saber de Jesus já foi falado. As coisas que a gente ainda não sabe sobre Jesus, que não estão na Bíblia, a gente precisa aprender seguindo, pisando no mesmo local que ele pisou. Eu preciso ir para Jerusalém. Não necessariamente. Acho bom, tenho muita vontade de ir, mas não é essa a ideia. A ideia é pisar e andar. Você já reparou o que Jesus faz? Jesus, pensa numa pessoa inquieta, porque ele não parava num canto, né? Estava sempre indo de um local para o outro. Porque ele queria que as pessoas vissem ele se movendo, ele fazendo, ele orando, ele buscando, ele curando, ele amando, ele vivendo. João entende claramente como é que Jesus amava. E Deus chama a igreja hoje em dia, a nossa igreja, todas as igrejas, para dar um tempinho em aprender coisas novas. E se dedicar a viver coisas novas com Ele. O discipulado fala disso. Quando Jesus, a última frase que ele disse foi essa. A última frase que ele disse não foi, estudem sobre mim. Não. Aliás, Jesus deixou bem claro, o Espírito Santo vai lembrar vocês as coisas que vocês precisarem lembrar. Jesus não mandou a gente decorar as Escrituras, não, nada contra, muito bom decorar a Bíblia. Mas esse não é o propósito. Jesus não mandou a gente fazer tratados teológicos, nada contra a teologia. Eu também sou formado em teologia. A igreja valoriza isso. Mas esse não é o chamado para o cristão. Esse estudar é sim o chamado para quem vai ministrar, para quem vai trabalhar. Sim. Mas o chamado para o cristão é viver o que Jesus viveu. É amar do jeito que ele amou. É tocar nas pessoas do jeito que ele tocava. O chamado de Jesus para nós também não é orarmos por nós mesmos. Se você ouviu o que eu disse, eu vou dizer de novo. O chamado de Jesus para nós também não é orar pelos nossos problemas. Nada contra. Aliás, a palavra de Deus nos diz que em tudo seja conhecido a Deus por meio de súplicas, tudo aquilo que você precisa. Pode, mas esse não é o propósito de vida. Quando nós nos reunimos para orar, o objetivo não deve ser orarmos por nós mesmos. Quando a gente decidir servir a Deus, tem que ser pelo outro. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pronto, esse é o momento que eu falei que João ia chegar aí. Aqui é o bate. Ele acabou de fazer uma assopra antes. Sabe o que João está dizendo? É o seguinte, na boa, se você disser que tem comunhão com Jesus e andar na treva, você está mentindo. Então deixa eu entender.
Então, se eu obedecer às coisas que tem para obedecer, significa que eu tenho comunhão. Não. Não. Tentaram fazer isso lá atrás com a lei. E a lei serviu para mostrar que não é obedecendo à lei que se demonstra o amor. É o contrário. É amando que se obedece o que precisa ser obedecido. Um homem que ama sua esposa de verdade, naquele padrão que Jesus mandou amar. Naquele padrão. Qual é o padrão? Está lá escrito na Bíblia. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E eu estou vendo umas irmãs só assim, ó. Este é o padrão. Você quer amar a sua esposa? Este é o padrão. O dele. E as esposas ainda complicam achando que o que ele recomendou depois para as esposas era difícil. Padrão alto é esse, amar como Cristo amou a igreja. Aí, meu amigo, e assim mesmo se entregou. Um marido que ama a esposa assim, precisa que alguém diga para ele, você não pode trair a sua esposa. Precisa? Não precisa. Não é a lei que faz o amor ser cumprido. É o amor que faz a lei ser cumprida. João está dizendo bem claro para as pessoas, então, não adianta você buscar aprender para depois compreender. Não! Ame! Ame! Busque amar. E a comunhão virá. E diz assim, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Interessante isso. Já reparou? Lembra que ele falou que ele estava dizendo as coisas para que a nossa alegria foi completa? Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe qual é a sua preocupação? Ande em comunhão. Ah, mas andar em comunhão sempre vai ter atrito, sempre vai ter uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Tudo bem. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe o que João está dizendo? Fica tranquilo. Está liberado. Se um professor chegasse e dissesse assim, professor de uma matéria dificílima, chegasse e dissesse assim, olha, é o seguinte, se você chegou até aqui é porque você já merece. Então eu já estou preenchendo suas notas, a nota de todo mundo é 10. Está aqui, ó. Já coloquei, já inclusive coloquei no sistema, pronto. Agora nós temos um semestre para estudarmos aqui essa matéria. 2 grupos de pessoas iam aparecer. Um grupo de pessoas ia olhar e dizer assim, hã? Já foi? Uhul! Jogava o livro fora e saía da sala. Nota está dada. O outro grupo e dizia assim, uau, quer dizer que agora eu posso simplesmente sentar aqui e aprender e desfrutar sem ter que me preocupar. Eu posso aproveitar tudo que está aqui sem me preocupar. É isso que Deus está propondo para mim e para você. A salvação está resolvida. De qual grupo eu pertenço? Do grupo que olha e diz assim, ah é? Show de bola, então eu vou aproveitar e viver a minha vida. Ou do grupo que vai dizer, uau, já está resolvida? Então eu posso fazer as perguntas que eu quiser, eu posso viver, e se eu errar, está resolvido. É isso. Uau! Esse é o meu Deus. A igreja parece que decidiu viver. Uau, está resolvido. Então, eu posso cuidar da minha carreira,
posso cuidar dos meus interesses, posso cuidar das minhas finanças, posso cuidar disso, já está resolvido. Quando o que Deus queria era, uau, eu posso só aproveitar isso e Ele mesmo cuida da minha carreira, das minhas finanças, do meu casamento. Oh, gostei disso. Ah, mas, pastor, mas... como assim? Esse é o Deus de amor. Não dá para entender como assim. Eu não consigo explicar. Sabe qual é o problema? O problema é que os homens e as mulheres de Deus querem explicar o amor de Deus. João não perde tempo tentando explicar o amor de Deus. Ele está dizendo assim: experimente, ande com Ele, e aí você vai entender. Porque no dia que o amor de Deus pudesse ser explicado com as nossas palavras, em português, inglês, árabe, hebraico, francês, seria muito pequeno. No dia que isso pudesse acontecer, seria muito pouco. O convite do apóstolo que entendia sobre amor é o seguinte: mantenha comunhão. Ande do jeito que Ele falou para andar. Ande com Ele, rapaz, siga. Por que João se sentia amado? Porque ele grudava. João estava lá na transfiguração. João estava lá, ao pé da cruz. João foi a única pessoa com quem Jesus falou pregado na cruz. Na verdade, ele falou com Maria também. Falou com João e com Maria. Jesus estava cravado na cruz e falou com João. Fala sério? Depois você não entende por que ele diz que ele é o discípulo amado. Falar na cruz era parte da tortura. E João falou com Jesus. Na verdade, João nem respondeu, só Jesus que falou. Ele sabia o que era ser amado. O tema da mensagem hoje, eu não me perdi, diz assim: semente que cresce e se completa. E diz assim, a palavra de Deus continua aqui, diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se disser que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí ele começa o capítulo 2 dizendo assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Presta atenção. Você quer saber se alguém conhece a Deus? Você quer saber se você conhece a Deus? Se guardamos os seus mandamentos. Não é se você passa horas de joelho, não é se você sobe escadarias de joelho, não é se você entrega tudo que tem. Não. É se você guarda os mandamentos de Deus. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, estamos no bate. Daqui a pouco vem o assopra. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos,
mentiroso, e nele não está a verdade. E aí eu peço que você preste bem atenção no verso 5. Diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Deixa eu te perguntar, como é que o amor de Deus, o amor dele, pode ser aperfeiçoado? Se é de Deus, Deus não é perfeito? Como é que o amor de Deus pode ser melhorado? Já é dele. Como é? Vai ficar melhor ainda? Como assim? Está aqui. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Deus está nos explicando o seguinte: Ele coloca o amor dele em nós. É uma semente. Mas essa semente pode ficar lá, como semente. Ou ela pode morrer e dar fruto. A Bíblia nos ensina, se a semente não morrer, ela fica só. Porém, se ela morrer, ela dá muito fruto. O amor que Deus coloca em mim e você é uma semente que pode ser aperfeiçoada. Os dons que Ele coloca na sua vida, as habilidades, você decide se eles vão ser aperfeiçoados ou não. Se eles vão ser completados ou não. Essa palavra aperfeiçoado tem o sentido de efetuar, finalizar, levar até o fim. Tornar-se algo completo. Lembra que os gnósticos achavam que o corpo não valia nada? Que era o corpo que era mau? Eles tinham a ideia de que Jesus não era carne. Jesus era uma coisa assim, um lance etéreo. E João já começa a carta dizendo assim: eu apalpei. Não. A gente também foi levado a entender que o nosso problema é a carne, não é? Fala sério, não é? Não é? Os cristãos não foram levados a entender que o nosso problema é a carne? João está dizendo assim: não. Nosso problema não é a carne, não. Nosso problema é porque a gente não quer conhecer, viver e deixar o amor ser completado em nós. Jesus podia pecar. Ah, pastor, mas aí era Jesus, né? Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia você pecar, se... Na hipótese. Meu irmão, eu prometo que eu estou acabando, mas deixa eu te falar. Quanto mais tempo você tem andando com Jesus, você tinha que pecar menos, tá? Mandei a real para você. Se você conhece a Deus há 20 anos e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você não conhecia Deus, eu posso fazer o apelo e você levanta a mão e você se converte. Você está precisando. Simples assim. A semente que Ele planta em nós precisa nascer. E ela não nasce só estudando. Ela não nasce só buscando. Ela nasce seguindo, vivendo, colocando a mão, apalpando, vendo quem Jesus é, seguindo. Bate e assopra. João está dizendo assim: gente, eu sei o que é ser amado e eu quero que vocês se sintam amados que nem eu me sinto. É assim.
Viva. Deixe o amor completar. Se Jesus veio em carne, é porque Ele queria nos mostrar que é na nossa carne que Ele quer agir. Essa semente que Ele colocou em nós. Ah, mas a minha carne, se o pastor, se eu soubesse o que eu já fiz, se você soubesse o que eu já fiz, você não estaria aqui me ouvindo pregar para você. Mas Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, Deus nos chama a deixar que a semente cresça. Tem uma música que diz que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me transforme. Deus nos chama para deixar a semente crescer, completar. Deus não chama a gente para só ficar sentado e ouvir. Deus nos chama a gente para... Dá a mão aqui, vamos comigo. Viva, fale. Hoje em dia, o chamado da nossa igreja, a visão da nossa igreja, é a respeito disso. É o discipulado. É isso que nós estamos fazendo em unidade. Ah, pastor, como eu faço? Você não precisa imaginar. Nossa igreja tem uma estratégia para isso. Existem outras formas? Existem. Mas na nossa igreja, na igreja metodista, nós decidimos utilizar uma estratégia para isso. E Deus nos chama a viver em unidade. Sirva em unidade. Viva. Que a sua vida seja aberta, escancarada, para as outras pessoas verem você sofrendo, verem você chorando, verem você sorrindo. E verem você caminhando com Jesus em tudo isso. No nosso ensaio de quarta-feira, a gente ensaiou. Mas a gente teve um momento de testemunho simplesmente lindíssimo depois do ensaio. A gente vê Deus agir na vida das pessoas. Testemunhe, viva, mostre para as pessoas como você tem vivido os seus problemas. Ter problema não é vergonhoso. Estar precisando de ajuda não é vergonhoso. Pelo contrário. As pessoas precisam ver que quem conhece a Deus também precisa de ajuda. Igreja é local para a gente ser curado, ajudado. Deixa as pessoas saberem que você sofre. Deixa as pessoas saberem que está doendo. Deixa as pessoas saberem que você está em dúvida. Deixa as pessoas dizerem, anda comigo um pedaço. Eu quero, de alguma forma, te ajudar. Se andarmos na luz, teremos comunhão. Meu irmão, a Bíblia diz que se nós nos amarmos, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia não diz, se a gente tiver uma placa bem grande, as pessoas saberão que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia não diz, se a gente tiver uma transmissão bem bonita, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia não diz, se você orar antes das refeições, o mundo saberá que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz, se nós nos amarmos. Se nós nos amarmos, que preste. As pessoas vão entrar por essas portas, sem a gente precisar entregar um folheto. Se nós nos amarmos, que preste. As pessoas vão para as nossas células, sem a gente precisar convidar. Mas convide. Se nós nos amarmos de verdade, os seus vizinhos vão querer saber onde é que você tem ouvido falar do amor de Deus. Só ame. Os bilhetes de amor de João nos ensinam a amar. Ame. Ame do jeito que o seu marido diga assim, como é que você ainda ama aquela pessoa, gente? Ame.
Ame de um jeito que as pessoas se espantem. Como é que você ainda ama aquela pessoa que... Só ame. Espante as pessoas pela semente que está crescendo e se completando no seu coração. E mostre para elas como é que faz isso. Ande com a gente. Viva. Viva o discipulado. Viva o caminhar. Viva o testemunho. Não tente entender a Deus somente com a razão. Siga. Caminhe. Pastor, não estou enxergando Jesus para seguir a Ele. Siga alguém que você percebe que tem seguido a Ele. Esse é o caminho. Siga. E aprenda. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus. Amém.